Olá, alunos do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula. Sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Nas últimas aulas, vimos como viviam os primeiros seres humanos. Passamos pelos períodos do Paleolítico e Neolítico. Também conhecemos os nossos ancestrais e suas características, como o Homo habilis, o Erectus, o Neandertal e o Homo sapiens. O aprimoramento na fabricação de utensílios e descobertas até chegarmos à chamada Revolução Agrícola. Isso na última aula. Hoje nós vamos falar sobre a modificação da paisagem feita pelos cultivadores, o surgimento das cidades, o comércio, até o nascimento do Estado e da escrita. Essas modificações estão presentes no nosso dia a dia. Algo tão comum que praticamente não vemos. Mas agora vamos começar a ver com um olhar mais aguçado, mais apurado, curioso, e descobrir que o passado está integralmente interlaçado no nosso presente. O Homo sapiens, ele explorou a natureza por meio da caça, pesca e a coleta. Essas atividades não exigiam grandes alterações no meio ambiente para garantir o seu sustento e a sua sobrevivência. Porém, a Revolução Agrícola transformou as relações das comunidades humanas com a natureza. Inicialmente, as hortas próximas às moradias e o cultivo em áreas alagadas pelos rios complementavam os alimentos obtidos por meio da caça e coleta. Aqui, as hortas bem próximas às moradias. Esses solos eram férteis, propícios para a agricultura. E para aumentar a produção, os humanos começaram a derrubar e queimar florestas para usar essas áreas para o cultivo das plantas. E isso nós vamos fazer um link para o nosso dia, para os nossos dias atuais, para o nosso presente. Infelizmente, essa técnica de derrubar as matas, de cultivar as áreas para plantação, até mesmo para pastagem, é através da queimada. É uma técnica mais barata, mas em compensação, ela vai diminuindo a riqueza do solo e vai deixando o solo degradado. O aumento da produção de alimentos resultou no crescimento populacional, que exigiu a subdivisão das aldeias e a expansão da agricultura para novas áreas arborizadas. Ou seja, quanto mais alimentos eu preciso, mais florestas ou mais floresta são necessárias serem derrubadas, queimadas, como estamos vendo aqui nas imagens, para darem origem a novas plantações e hoje para o cultivo, ou para a criação dos gados. Esse sistema de corte e queimada das florestas se estende até os dias atuais, como eu disse, deixando um rastro de destruição, interferindo no clima do planeta e extinção de animais e plantas. Essas imagens foram tiradas da internet agora, no ano passado, que foram as queimas no Amazonas e no Pantanal. Olha, nós temos animais aqui mortos, neste caso aqui uma espécie de jacaré, dentre tantos outros animais silvestres, animais já em risco de extinção. E isso tudo ele vai influenciar no clima e vai prejudicar a nossa vida aqui na nossa cidade. O calor só aumentando, quanto mais árvores cortadas, mais quente o nosso planeta vai ficando. Vale também comparar aqui para o nosso presente, mesmo com essa imagem no fundo aqui das irrigações, onde os seres humanos eles vão derrubando as florestas para cultivarem, quanto mais áreas eles vão cultivando, mais alimento eles vão produzindo. Um adendo aqui na nossa aula, puxando para o nosso presente. O mesmo modo de vida que viviam os nossos antepassados, Homo habilis, Neandertal, Homo sapiens,
vivem a maioria dos nossos indígenas hoje, respeitando a natureza, alimentando, retirando da natureza somente aquilo que ela proporciona para eles. Mesmo aquelas pequenas áreas de plantação, alguns animais que eles venham a domesticar, é para o sustento deles. Então, eles respeitam a natureza. É uma integração entre homem e natureza. Então, eles interferem muito pouco. Então, a preocupação dos nossos indígenas é a preservação da natureza. Bom, como está aqui a imagem, ao fundo, o aumento da quantidade de alimentos possibilitado pelo cultivo da terra, como eu disse, vem com a produção humana. E a produção humana ela vai crescer rapidamente nestes períodos. Porque quanto mais sedentários eles estiverem, quanto mais alimentos, naquela época a população dos hominídeos viam a necessidade e a possibilidade de terem mais filhos sem se preocupar com o dia de amanhã. Assim, aumentava também a demanda pelos alimentos. Quanto mais bocas famintas, mais alimentos precisam ser produzidos. Tornou-se necessário ampliar as áreas cultivadas e desenvolver as técnicas para melhorar a produtividade do solo, como o uso de fertilizantes naturais para produzir grãos maiores, métodos para controlar as pragas e formas de garantir água para as plantas com a construção de sistemas de irrigação, como estamos mostrando na imagem. Essas técnicas ajudaram a produzir excedentes, ou seja, obter mais alimentos. Esse excedente possibilitou as comunidades neolíticas a começarem a trocar o que elas tinham produzido com os outros excedentes produzidos por outros povos. Ou seja, eu plantava milho, sobrava milho, óbvio. O meu vizinho de uma outra aldeia plantava beterraba, sobrava beterraba. Então, a minha aldeia trocava o excedente, aquilo que sobrou, com os produtos que sobraram das outras aldeias. Então, foi o início do comércio. E essas trocas comerciais se expandiam e a população também crescia conforme essas trocas aumentavam. Muitas pessoas saíram do campo e foram exercer outros ofícios, como os ofícios de sacerdotes, soldados, comerciantes e tecelões. Isso nós chamamos de divisão social do trabalho. Tudo a ver com nossos dias a dias, né? Cada um com a sua profissão. As primeiras cidades surgiram no Crescente Fértil, às margens de grandes rios. E uma das cidades, nós temos duas cidades mais antigas que se tem notícias hoje são a cidade de Jericó, que fica na Palestina, e Çatalhöyük, que fica na Turquia. Um nome meio difícil de falar. Até o momento, são as mais antigas que se tem conhecimento através dos estudos dos achados arqueológicos. As margens do rio Nilo, que fica no Egito, rio Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, o rio Indo, na Índia, e o Amarelo e Azul, na China, nasciam as primeiras grandes civilizações fluviais, que são as uniões de aldeias que formaram as cidades. Descobertas importantes deste período são o uso dos metais. O primeiro metal utilizado pelo homem foi o cobre, para fazer estatuetas e enfeites. Por ser um metal mole, foi pouco utilizado para a fabricação de armas e ferramentas. O bronze já foi usado na produção de escudos e armas, por ser mais resistente, mais duro do que o cobre. Até o momento, são as mais antigas que se tem conhecimento. As margens do rio Nilo, que fica no Egito, o rio Nilo, no rio Eufrates, entre o rio Eufrates e o Tigre, aqui na antiga Mesopotâmia, hoje Iraque, no rio Indo, na Índia, e mais em cima entre os rios entre o rio Amarelo e o Azul, que ficam na China, nasciam as primeiras
civilizações fluviais, que são as uniões de aldeias que formaram as cidades. Como nós podemos ver na imagem aqui do lado, as grandes pirâmides do Egito, as famosas pirâmides do Egito, essa civilização antiga que todos nós já ouvimos falar ou conhecemos de algum lugar, né? Bom, descobertas importantes deste período são o uso dos metais. O primeiro metal utilizado pelo homem foi o cobre para fazer as estatuetas e enfeites. Por ser um metal mole, foi pouco utilizado para a fabricação de armas e ferramentas. O bronze foi usado na produção de escudos e armas por ser mais resistente, ou seja, duro, do que o cobre. O ferro retirado de jazidas, misturado a outros elementos como o carbono e o manganês, e aquecidos em fornos primitivos, produziam ligas bastante resistentes. Com o ferro, foi possível fabricar armas mais duradouras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar novos tipos de utensílios e ferramentas. Aqui nas imagens nós podemos ver todos esses períodos. O período do bronze, cobre e aqui o ferro, que é o mais resistente. Com todas essas transformações, foi necessário organizar a sociedade, delegando o controle a um rei ou sacerdote, originando assim uma instituição de plena autoridade sobre a população. O rei tinha vários servidores que desempenhavam tarefas em seu nome, como os nossos políticos de hoje. Então nós temos aqui duas imagens para trazer para o nosso presente. Uma do nosso primeiro imperador Dom Pedro I e a outra do atual presidente do Brasil, para demonstrar como que funcionava o poder político da época. Os reis deste período desempenhavam tarefas em seu nome, como os nossos políticos, como eu disse, né? Presidente, com seus ministros de Estado e assim sucessivamente. O rei, naquela época, podia fazer leis, julgar os crimes e dirigir rituais religiosos. Um dos principais resultados do surgimento das cidades e do Estado foi o desenvolvimento da escrita em decorrência de vários fatores, como a necessidade de contabilizar os produtos comercializados, arrecadar impostos, estruturas de obras públicas, registrar suas ideias, façanhas, sentimentos e de se comunicar, como nós estamos fazendo agora, nos comunicando. O sistema de sinais numéricos e cálculos geométricos ajudaram na manutenção e controle dos gastos. Neste período, nós herdamos um modo de produção de trabalho, nós herdamos a escrita com suas diferenças de caracteres, as formas de cálculos e o sistema estatal. Podemos observar aqui os primeiros caracteres que foram deixados registrados lá na arte rupestre dentro das cavernas. Depois eles foram aperfeiçoando, né, a primeira escrita da Fenícia, os gregos clássicos, o grego atual, o latino, que é o A, B, C, D, a nossa base da nossa língua como nós vemos hoje. E nós temos aqui os caracteres mais modernos, né, que são chamados de emotions. Cada figura dessa você consegue passar para a outra pessoa o que você está querendo dizer. E no outro quadro, nós temos aqui bem relatado o sistema numérico. 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até chegar aos nossos dias atuais. Nesta aula, nós vimos as transformações do homem sobre a natureza. Nós vimos a necessidade de preservar a natureza para deixar para os nossos filhos, os nossos parentes, um mundo habitável, que nós queremos para o nosso dia de amanhã. Nós estamos aguentando este calor quase insuportável ou insuportável que a nossa cidade retém. Queríamos um ambiente mais agradável, um ar menos poluído e assim sucessivamente. Então nós vamos ser seres críticos,
cidadãos críticos e vamos pensar na necessidade de qual dessas duas imagens nós queremos. Nós queremos uma natureza íntegra, perfeita, ou nós queremos essa realidade? Com isso, nós finalizamos mais uma aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece no canto da tela. Se inscreva também em nosso canal do YouTube, deixe um like. E também acesse as nossas redes sociais SMED-GV. Um ótimo abraço a todos, ótimo estudo, até a próxima aula.